Vem conferir a crítica do anime Kimi wa Maid-sama. E eu assisti um anime que lançou na temporada de outubro de 2024, chamado Kimi wa Maid-sama. Anime esse conta a história de uma funcionária, que é uma ex-assassina, que acaba aparecendo na porta de um menino num dia e fala que ele quer ser a sua empregada. A partir daí ele se assusta, mas depois de ela salvar sua vida, ele resolve contratar ela. E eles começam a viver essa vida. Ela tentando aprender a ser uma funcionária, ela aprende a ter uma vida normal, enquanto ela deixa sua vida de assassina para trás, e ele se acostumando com uma pessoa na sua vida, alguém que aparentemente não teve tanto a família presente, sem ser a sua irmã. E o anime começa a se desenvolver. Bom, a premissa eu não acho ruim. Eu acho que daí é fazer uma boa comédia a partir daí. Eu acho que os 4 primeiros episódios, eles focam exatamente nessa ideia. Nessa ideia de, vamos tentar apresentar os dois, trabalhar os dois, fazer com que o público conheça eles e sua rotina. E isso eu não acho ruim, um slice of life de como vão fazer aquilo. Pode não ser o mais interessante do mundo, mas funciona. E funciona porque os dois personagens funcionam bem. Não são os melhores personagens do mundo, não são super carismáticos, mas eles não são personagens odiáveis. Então a partir daí, ver essa parte do anime acaba ficando fácil, acaba ficando até interessante. É bom pra passar o tempo esses 4 primeiros episódios. Só que depois daí, os 4 próximos, que é do 5º ao 8º, eles começam a querer realmente entrar nesse universo e desenvolver. E aí me interessa mais, porque eles começaram a construir bem aquele universo e agora vamos desenvolver. Afinal, a empregada, a personagem principal, vamos dizer assim, ela é uma assassina. Então, ela não pode simplesmente esquecer sua vida sem achar que outras pessoas vão vir atrás dela. Seja ex-assassinos também querem atrás dela, outras pessoas que podem contratar para matar ela. E aí é que o anime começa a ficar um pouco mais interessante. Eles começam apresentando muito bem um novo conceito que é desenvolver o universo dos assassinos. Quem são as 9 mulheres que matam todo mundo, que são as maiores assassinas do mundo? Quem são as outras assassinas que estão vindo atrás deles? Isso é interessante. O problema é, o anime ele apresenta muito bem essa ideia, mas ele não consegue desenvolver. Porque parece que o criador da obra, ele não conseguiu se decidir se ele queria realmente ir para uma parte mais dramática, uma parte mais de vamos desenvolver os assassinos e quem eles são, quem são essas organização por trás, ou se vamos continuar o slice of life, que é o diário de cada um, dia de cada um. Só que aí, esse meio termo fez com que apresentasse um conceito muito interessante. E não fosse bem desenvolvido ao longo da obra, fosse jogado de lado e ao mesmo tempo o Slice of Life acaba ficando um pouco repetitivo. Aparecem novos personagens, aparecem novos assassinos, elas dão um incremento a mais pro anime, mas ele ainda poderia ter mais, ainda poderia ir mais ali. Isso acabou me incomodando, porque o Slice of Life não estava tão interessante como poderia ser, estava clichê, repetitivo e genérico em muitos pontos, e a parte interessante é a jogada de lado. Eu dou uma colher de chá, porque o mangá ainda não terminou. O mangá desse anime, ele está sendo lançado, ele tem poucos volumes. Então eu vou considerar que o autor, a autora, ele ainda pode querer desenvolver esse lado, desenvolver essa ideia, e uma segunda temporada a gente veja sobre isso. Afinal, eu acredito que uma hora o estopim da história vai ser esse. Vai ser ela realmente tendo que encarar seu passado. Mas por enquanto resolveram não fazer isso. Então esses 4 primeiros episódios começam bem, o do meio, os episódios que não são ruins, mas são cansativos, acaba ficando um pouco repetitivo e a parte boa jogar de lado, e os 4 últimos caem numa parte familiar que também não me agrada muito. Uma parte interessante para desenvolver o protagonista, o último episódio é muito bom para isso, ele coloca um bom ponto para continuar a partir daqui, mas quando você pensa como um todo, você vê que poderia ser melhor. Poderia ser os últimos 4 episódios, poderiam ser muito melhor com tudo que a gente aprendeu ao longo desse anime como um todo. Esse é aquele anime que parece que você pode assistir os 2 primeiros episódios, os 2 últimos e o resto do anime na sua metade, ele é meio que descartável. Não quer dizer que é ruim, é bom pra passar o tempo, mas só isso, porque ele poderia ser melhor. Porque, de novo, se os personagens fossem super envolventes, super divertidos, gostosos de assistir, esses episódios funcionariam perfeitamente bem. Já que eles são personagens só medianos, o anime acaba virando um anime mediano, porque a história acaba não empolgando, o em volta acaba não empolgando. E outra coisa que poderia ser melhor é a animação, porque a animação também varia muito de qualidade aqui dentro. Tem alguns episódios que são muito bem animados, como o primeiro, e outros que eu acho que a animação fica até em planos que ficam até estáticos, que me incomodam. Inclusive, eles poderiam ter guardado o orçamento para poder realmente focar na sequência de ação. Esse anime não é um anime de ação, mas ele tem sequências de ação. Eu acho que esse é um ponto importante. Nos episódios que são mais slice of life, você acaba focando em colocar menos orçamento e focando
na ambientação e nos personagens. Para você guardar dinheiro, para quando chegar na animação de luta, você deixar fluida. Mas para mim elas não são boas, não são dinâmicas, não são empolgantes como poderia ser. E a comédia, ela também é funcional, mas também não é incrível. No fim, esse anime, ele é aquele anime mediano em tudo que ele faz. Ele tem uma história interessante, um slice of life interessante, mas é só mediano, não é nada de diferente ou nada super impactante. Tem personagens que não são ruins, são só medianos, que dá pra você ligar pra eles, mas não amar eles. A trilha sonora é mediana também. Você tem uma trilha sonora que ela é genérica em alguns pontos, funcional porque o anime precisa, mas no final ela é só mediana. O mesmo vale para a sequência, para animação. Tem momentos que ela é bom, tem momentos que ela é mediano, mas não sai disso. Esse é um anime que ele vai te entregar o básico em tudo. Você vai assistir, você vai até conseguir passar o tempo, os 12 episódios, mas quando você passar esses 12 episódios, você vai perceber que uma semana depois você nem lembra que esse anime existe. E esse é um problema. Acaba se tornando um anime genérico, que não é ruim, mas é genérico. E com tanta opção que a gente tem hoje, com mais de 50 animes saindo por temporada, esse é aquele anime que vai ser esquecido. Tanto que eu não ficaria surpreso se eles não confirmassem uma segunda temporada. Concluindo, Kimi wa Maid-sama é aquele anime que, como eu falei no final da crítica, ele é mediano em tudo, ele vai te entregar uma nota mediana. Ele vai entregar um entretenimento que pra você que não tem nada pra assistir, pode ser bom, até que seja bom pra passar o tempo. Mas como eu falei, é aquele anime que ao longo dos anos as pessoas nem vão lembrar que ele existe. E por isso que eu fecho o anime Kimi wa Maid-sama com uma nota 5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime Kimi wa Maid-sama? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.